Meu nome é Yoshiko Odomoto e eu ensino mães a terem paciência e a criarem filhos obedientes sem usar a agressividade. E por que eu faço esse trabalho? Porque tem mais de 30 anos que eu venho trabalhando com adultos, tirando traumas e bloqueios, e essas pessoas me mostraram através de milhares, são mais de 100 mil vidas transformadas, que grande parte dos problemas que os adultos carregam se originam na infância. E eu quero que você que me assista aí tenha clareza, é o seguinte, quando uma pessoa ela vem até o meu treinamento ou busca o meu atendimento, a pessoa normalmente ela não tem consciência que ela tem um trauma. Aliás, a grande maioria dos adultos fala isso, eu não tenho traumas. Eu escuto isso muito de mães, fala assim, mas eu não tenho traumas por aquilo que eu vivi. Realmente, assim, acontece que a pessoa ela não vem com a consciência de que tem um trauma, mas tem alguma questão na vida dela, apesar de ter uma vida funcional, ou seja, a pessoa que trabalha, a pessoa que tem uma família, que viaja de vez em quando, mas sente algumas coisas, por exemplo, uma tristeza que ela não sabe de onde vem, às vezes tem uma dificuldade de se posicionar no relacionamento, às vezes a pessoa ela tem uma ansiedade e já faz um tratamento e às vezes não consegue resolver essa questão. Então, assim, são queixas, e todos nós temos as nossas queixas, todo ser humano adulto tem que lidar com os desafios da vida, tem os problemas para lidar, e cada um lida com maior ou menor dificuldade, Então, por isso que eu sempre falo assim, não compare a sua vida com a vida de ninguém, nem compare seu filho com o filho de ninguém, porque cada um tem a sua história, cada um tem a forma como lidou com as situações. Por exemplo, gêmeos idênticos, Gêmeo idêntico é aquele que foi gerado pelo mesmo óvulo, mesmo espermatozoide, ou seja, as células se multiplicaram e criaram duas pessoas idênticas, falando fisiologicamente, ou seja, eles vão ter a mesma altura, a mesma cor de olho, ou seja, são pessoas idênticas, mas cada um deles tem a sua personalidade, tem a sua particularidade. Então, se gêmeos idênticos são diferentes, imagine adultos, cada um com a sua história. Você tem uma história, o seu companheiro tem uma história, você tem o seu filho mais velho que veio num certo momento, o outro filho vem em outro momento de vida. Então, assim, o que eu quero passar para você, que se tornou minha missão, orientar as mães e os pais como é possível ter a obediência dos filhos sem usar a agressividade. E muitas mães e pais mandam mensagem, alguns agradecendo, muitos criticando, dizendo o seguinte, olha, mas eu apanhei, eu não tenho traumas, eu sou uma pessoa do bem graças à educação que meus pais me deram, e hoje a geração que está aí é cheia de mimimi, é Nutella, não pode nada, são tudo frouxo, porque não apanharam. Então, assim, eu não discordo de que seu pai e sua mãe fizeram um excelente trabalho. Então, tudo que eu falo aqui, mãe e pai que me assistem, eu não falo nada contra aquilo que seus pais fizeram. O que eu falo é que é possível você ter a obediência do seu filho sem que você tenha que usar a agressividade. Se seus pais fizeram isso e você se tornou uma pessoa do bem, se você é uma pessoa trabalhadora, se você é uma pessoa honesta, isso é algo muito fantástico. É um grande mérito de seus pais que conseguiram fazer você se tornar a pessoa que você é. E eu sempre falo, a gratidão, a honra, o respeito aos pais é o melhor presente que nós podemos dar a eles. Assim como um grande presente que cabe a nós dar aos nossos pais é viver uma vida melhor do que a deles, sermos mais felizes do que eles, sermos pessoas melhores do que eles, porque qualquer pai e qualquer mãe faz de tudo para que o filho seja melhor do que eles mesmos são. E é mérito seu, mãe, e mérito seu, pai, de ter compreendido esse jeito do seu pai, o jeito da sua mãe, e não carregar raivas ou mágoas, esse tipo de coisa. O que não quer dizer que você não tenha traumas. Entenda que todo ser humano vivo na face da Terra, ele tem traumas. Um ser humano que não tem traumas é um ser humano que iluminou, é um ser humano que se tornou um Buda ou um Jesus da vida. Então entenda o seguinte, um trauma não quer dizer que você não consiga trabalhar, um trauma não quer dizer que você não consiga ter um casamento, um trauma não quer dizer que você não seja mãe, pai, que você faça as suas coisas. Por que ele é chamado de trauma? Porque é uma coisa que fica muito escondida no inconsciente. E o trabalho que eu faço aqui ensinando você nas minhas lives, nos vídeos que eu tenho, dentro de um curso chamado TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil. Ou seja, são técnicas que ajudam você, mãe, nesse processo de educação, a reprogramar aquilo que já está gravado no inconsciente do seu filho e evitar outras gravações que possam ser prejudiciais.
Então, quando eu falo que seus pais, né, eles fizeram bem feito, é porque você se tornou quem você é. A amostragem que você tem é uma amostragem real. Tem você, tem seus irmãos, você talvez tenha outros parentes ou amigos que também tiveram essa educação, que era muito comum, né? Os pais serem um pouco mais rígidos, um pouco mais duros, né? Agora, o que acontece é que você vive numa outra época e pode fazer diferente. E é sobre isso que eu quero falar nessa live de hoje. Ou seja, eu falei sobre agressões ocultas e eu quero retornar nesse tema, mas pelo amor de Deus, mãe e pai que me assistem, entendam, eu não estou aqui para colocar culpa nos seus pais e muito menos para que você carregue culpa na sua vida. O que eu ensino é para esclarecer, para que você se torne essa pessoa melhor. Pensa no seguinte, eu tenho certeza que você como mãe, você como pai, quer o melhor para o seu filho e sua filha. Os seus pais fizeram o mesmo por vocês, assim como seus avós fizeram o mesmo, né, com seus pais. Então, o que é o melhor? A gente pensa no seguinte, bom, o meu pai e minha mãe não puderam estudar, então eles me colocaram, né, me colocaram para estudar e até eram muito duros, me cobravam. Por quê? Eles querem o melhor para você. Uma vida que, com o estudo, talvez seja uma vida mais fácil do que a que eles viveram. Meu pai e minha mãe, né, passavam muita necessidade financeira, então eles fizeram de tudo para que a gente conseguisse trabalhar desde cedo, para não passar pelo que passaram, porque eles queriam e querem que você seja melhor do que eles. Meu pai e minha mãe, eles né, me obrigaram, sei lá, de repente a casar. Por quê? Porque de repente na infância deles eles viveram uma vida sem a presença de um pai e só criado pela mãe, com dificuldade, ou foi criado pelos avós. Então eu entendo que seus pais fizeram o melhor por vocês e que você faz o melhor pelo seu filho. Só que esse melhor não fique presa só na questão do melhor financeiramente falando, ou seja, o ganhar mais dinheiro. Não pense que esse melhor, não fique presa nesse melhor ser apenas ter mais estudo que seus pais. O melhor em todos os aspectos. Então você, mãe, faz o melhor pelo seu filho. Eu não tenho dúvida alguma disso. Eu tenho certeza que na hora que você dá uma bronca, né, que você chama a atenção, às vezes até quando você dá um tapa no seu filho, eu, Yoshi, o adulto, eu sei que você quer o melhor para o seu filho. Eu sei que você quer isso, o seu marido sabe e qualquer adulto sabe. Quando eu falo sobre a linguagem emocional, quando eu falo sobre as agressões ocultas, é para que você entenda que a criança não tem essa mesma percepção porque ela não tem o mesmo raciocínio, o mesmo discernimento que um adulto tem. Então, quando você quer fazer o melhor para o filho, você coloca ele, né, numa melhor escola, você se desdobra de trabalhar, você e o seu companheiro, para pagar além da escola, ele fazer um curso de inglês, para de repente ele fazer alguma atividade física, para fazer, né, uma aula extra. Só que pai prepara o filho e a filha para ser melhor emocionalmente falando? Então, quando alguns pais e mães me justificam, mas olha, eu fui criado assim e eu acho que é isso que faz falta, então tem que bater nos filhos, você não está melhorando no ponto de vista emocional. Então, é o que eu falo, olha, você é pai, você é a mãe, você tem todo o direito e a liberdade de criar da forma que você quer. E se a forma que você quer criar o seu filho é através de agressividade, dando uns tapas, gritando, usando palavras duras, ok, você é o pai, você é a mãe e você tem essa liberdade. Só que você pode fazer o uso dessa mesma liberdade para fazer diferente dos seus pais do ponto de vista emocional. Então, de novo, eu quero que você entenda, mãe, que eu recebo às vezes muitas críticas e eu tento esclarecer isso para as mães. Falo assim, olha, a geração que vocês falam que é Nutella, mimimi, cheia de frescura, é assim porque não apanharam? Não é porque não apanharam, é porque faltou para essas crianças a percepção de afeto. Então não quer dizer que os pais não deram afeto, mas é a percepção que eles têm. E é claro que com essa modernidade, toda a tecnologia, a ânsia de ter, né, de ser mais, a cobrança de ser mais, a comparação é muito maior no mundo de hoje. Então, a criança, o jovem, vê ali na internet um menininho que ganha, sei lá, 1 milhão por mês, uma coisa que um adulto muitas vezes não ganha. Ele ganha abrindo presentes. Né? Aí um adolescente vê lá outros adolescentes que são youtubers, que têm milhões de pessoas nos canais deles e também viajando, comprando Ferrari, e nem tem 18 anos ainda. Então, eles têm uma
acesso a outras informações e se comparam muito. Então, qual é a sensação quando uma criança vê isso, ou um jovem vê isso, ou até um adulto? Você, às vezes, como mãe, como pai, talvez passe por isso. Você fica olhando a rede social e fala assim, nossa, eu aqui me mato de trabalhar, não consigo viajar para Dubai, essa menina tem 20 anos e já comprou uma Ferrari e está em Dubai. E você se sente como? Você se sente menos, você se sente às vezes mal, porque você compara. Então, os jovens de hoje, eles têm acesso a muito mais informações por causa da internet. Tem todos os benefícios disso, mas também tem as mazelas decorrentes disso. Então, muito da frustração, da insatisfação, tem a ver com o desejo, né, de ter dinheiro, de ser famoso, de ser rico, de sair com o cara maravilhoso, com a mulher maravilhosa. Então, às vezes, a pessoa está num casamento, comparando o casamento real que ele vive, que como você vive, como eu já vivi, é cheio de problemas, e acha que o casamento do artista X é perfeito, não tem problemas, porque eles estão sempre viajando. Então, o que se mostra na rede social, as pessoas não mostram o pior delas, elas mostram o melhor. E quando mostra o melhor, você não tem aquele alcance desse melhor, você se sente pior. Isso acontece com você que é um adulto, imagina com um jovem, com um adolescente, imagina isso com uma criança. É isso que acontece. Então, quando você fala, os jovens são assim, eles não têm garra. Sim, cabe aos pais realmente fazer os filhos entenderem a importância de trabalhar, de fazer por merecer, né, o dinheiro, de fazer por merecer o respeito, mas não é através da agressividade. É isso que eu acredito, é isso que eu ensino. Você pode acreditar ou não em mim, você pode continuar a criar o seu filho do jeito que você cria. E se o jeito que você cria é gritando, batendo, ok. Tudo tem consequências, né? Então, às vezes as mães falam assim, mas é porque hoje a gente não pode nem educar o filho do jeito que a gente quer porque tem lei. E eu sempre digo, a lei existe para coibir os abusos, para evitar os abusos. A lei não existe para você não educar o seu filho. É porque antigamente existia muito excesso em todas as áreas da vida e não era só com criança. Então, hoje sim, existe um estatuto da criança e do adolescente que é para inibir excessos de agressões de pais ou de adultos com crianças. Eu falei já em várias lives, pensa no seguinte, hoje em dia, se o seu filho está na escola, você colocou numa escola que você se desdobra para pagar, para que ele tenha um bom estudo, para que lá no futuro ele tenha uma profissão, consiga ganhar o dinheiro dele e ter uma vida financeira mais tranquila que a sua. E nessa escola, de repente, eles assumem que, ok, vamos voltar na época de usar palmatória para educar o filho. Você vai aceitar, mãe? Você não vai aceitar isso. Ou seja, a lei percebeu que isso não era saudável para uma criança. Agora, se numa escola, hoje em dia, um professor usar uma palmatória com uma criança, ele vai ter consequências, ele vai ser levado para a justiça, os pais fazerem isso é pior. Sofrer agressão de um pai ou de uma mãe é pior do que sofrer agressão de um outro colega ou de um professor. De qualquer forma, a agressão é ruim, mas uma agressão que você não aceita que outra pessoa faça com seu filho, você que é a mãe, você que é o pai, que ama e que ele também tem esse amor por vocês e você agride, é muito pior. A dor emocional é muito grande. Então é por isso que eu falo sobre as agressões ocultas, porque muitas vezes você, mãe, acha que agressão é só essa questão de bater, dar porrada. Então um tapinha de vez em quando não tem problema. Ok, se você quer dar um tapa de vez em quando, usa a sua estratégia. Mas se abra para aprender outras estratégias. Não quer dizer que você tenha que fazer diferente como eu faço. Tem N especialistas falando várias coisas e é o que eu falo. Se você quer ser uma mãe melhor para honrar os seus pais, se você quer ser um pai melhor para honrar os seus pais, então procure ser melhor na educação dos netos deles, procura melhorar na questão do entendimento do emocional que afeta um adulto lá na frente. 30 anos, mais de 30 anos de trabalho que eu faço, trabalhando dores, problemas em adultos, resultaram em entender que muitas vezes essa violência oculta, ela começa na gestação. Eu vou contar para vocês de uma mãe que mandou uma mensagem para mim, porque o meu trabalho, por exemplo, o curso TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, ela é útil para crianças até os seus 8, 9 anos, porque é exatamente o momento em que a criança está formando a base emocional dela.
Ele não é voltado, por exemplo, a um filho de 20 anos, porque eu ensino como você pode criar um nascimento divertido, como você pode usar histórias que curam, como você pode usar a técnica dos 21 dias. O que acontece é que isso funciona para uma criança, mas não vai funcionar para um adulto, né? Um rapaz de 20 anos, uma mulher de 19 anos, não vai funcionar. Mas quando muitos pais me mandam mensagem assim, olha, meu filho é assim, eu falo, você mãe e você pai tem que refletir, tem que ser muito honesto com vocês para entender, relembrar e olhar o que aconteceu na infância. Então, o que eu quero compartilhar com você, mãe, é o seguinte, a mãe mandou, olha, meu filho tem 20 anos, né, e assim, ele não me escuta, o meu atual marido não aceita que ele fique em casa, porque ele não segue as regras, ele está bebendo, ele usa drogas, e eu fiz de tudo por ele. Quando a mãe falou assim, eu fiz de tudo por ele, eu falei assim, mãe, eu sei que todo pai e toda mãe, como você que está aqui me assistindo, eu sei que você faz de tudo e faz o melhor. Você faz de tudo o melhor, mas muitas vezes, sem perceber, você também faz de tudo o que não deveria fazer, que gera um pior. Então, por isso que é importante entender a linguagem emocional, por isso é que eu falo tanto da importância de entender como funciona o inconsciente, como que você trabalha o inconsciente de uma criança. Quanto mais velha a pessoa fica, ou seja, quanto mais ela cresce, agora é um pré-adolescente, é um adolescente, é um jovem, um adulto, maior é a resistência, maior é a proteção, mais enterrado estão os traumas e as dores emocionais e mais difícil é para acessar. Não é impossível, mas é mais trabalhoso. Então, muitas vezes, esse adulto, ele vai ter que passar por um psicólogo, vai ter que passar por um psiquiatra para lidar com a situação. Então, uma mãe como essa que me mandou mensagem, que o filho bebe, usa drogas, o que eu falei para ela? Eu falei assim, olha, você está me dizendo que fez de tudo, mas eu preciso entender o que é ter feito de tudo, porque se eu for pensar no geral o que acontece, os pais têm que trabalhar, óbvio, né? Tem que sair para trabalhar. Muito antigamente, às vezes dava conta de se manter uma família só com o homem trabalhando e a mãe trabalhando em casa, que é um trabalho muito trabalhoso, né? Então, cuidar da casa, cuidar dos filhos e tal. E muitos jovens dessa atual geração, o que acontece? Tanto o pai quanto a mãe têm que trabalhar fora, porque também o mundo atual, ele está mais dispendioso, é um mundo para se viver muito mais caro do que era antigamente. Antigamente era mais, não que era fácil, né? Mas conseguia talvez se viver com menos coisas, até porque também existiam menos comparações. Bom, tem N coisas aí que eu poderia falar para vocês, mas o que eu quero chamar a atenção, assim, quando essa mãe me falou isso, eu falei assim, ó, você está falando que fez de tudo, então eu vou entender que você foi uma mãe presente e carinhosa. Ele teve problema na gestação. Esse problema dele começou na gestação. Aí ela me responde, eu era adolescente, eu vim de uma educação religiosa muito rígida, eu engravidei do meu namorado e meu namorado acabou ficando com outra moça. Pronto, ela já me deu a resposta. Essa é uma agressão oculta. Então, tenha clareza também, mãe, isso é muito importante para você que me assiste. O meu trabalho, eu não prego nenhuma religião e eu não sou contra nenhuma religião. Eu acho que cada um tem que também saber ter um maior discernimento daquilo que se lê e como você pode interpretar. Então, quando ela fala de uma religião muito rígida, é claro que se os pais levaram o filho para uma religião, é importantíssimo que você coloque seu filho nesse caminho de uma conexão, né, de fé, de espiritualidade. Então, ela foi colocada nesse meio. Só que o que acontece? Na época lá atrás, uma jovem engravidar adolescente era uma coisa absurda. Hoje, talvez você não ache tão absurdo, mas voltando no tempo, né, o rótulo que se dava para uma garota que engravidava adolescente, ou mesmo que fosse um pouco mais velha, mas sem estar casada, era dos piores possíveis, né? Era de vagabunda, de mulher da vida, de prostituta, etc. E às vezes a própria família falava isso. No caso dela tem o peso da religião. Então, pensa no seguinte, quando eu falo de agressão oculta, muitas vezes a agressão oculta, ela começa na gestação. Uma gravidez que não é desejada, né? De quem é, entre aspas, a culpa dessa gravidez? Não é do bebê, é da pessoa que teve uma relação sexual sem estar casada, né? Não é que é culpa, né? Vamos chamar assim, responsabilidade. A responsabilidade é do homem e da mulher
que tiveram uma relação sexual sem os cuidados para não engravidar. Só que agora vem uma gravidez. E aí é preciso começar a entender como que tudo isso afeta o emocional da mãe. É por isso que eu falo que é uma agressão oculta. Eu não estou dizendo que a mãe tinha a intenção de colocar uma culpa na criança, que a mãe responsabilizou conscientemente a criança. Mas ela engravidou, solteira. Como que os pais fizeram? Rejeição. Como que ela pensou na sociedade? Rejeição. Possivelmente ela viveu tudo isso. O namorado não assumiu, foi embora, se relacionou com outra pessoa. E aí ela se vê o quê? Sozinha, e agora eu não vou poder estudar, olha só o que meu pai fez comigo. Então ela tem vários sentimentos que ela está sentindo grávida daquela criança. Ela, sem perceber, está agredindo aquela criança, porque aquela criança, uma das coisas, se eu fosse trabalhar o filho dessa senhora, eu ia trabalhar uma das coisas, o sentimento de culpa que ele carrega. Por quê? Porque, de certa forma, toda a mudança que aconteceu na vida dela, entre aspas, entenda isso, mãe, se você não entender, me pergunta, mas entre aspas, é como se aquela criança fosse culpada. Fosse a culpada porque agora ela tem que parar de estudar, fosse culpada porque agora ela não vai poder se casar, porque talvez ela pense que agora ela não é merecedora. Né? Eu sei que eu tenho que trabalhar num rapaz como esse. Eu falei para ela, escrevi, antes ela me falar sobre isso, olha, se seu filho está usando drogas, por que um jovem ele acaba indo para drogas e para álcool? Porque ele é incentivado por amigos. E por que o amigo consegue fazer isso com ele? Porque ele quer ser aceito. Eu falei, seu filho, eu não tenho dúvidas que carrega o sentimento de rejeição. Quando ela me conta a história, eu engravidei, adolescente, uma educação rígida, religiosa, eu falei, pronto, acertei. É rejeição que ele carrega. A rejeição é uma agressão oculta. Por quê? Imagina você como adulto. Quando eu falo de uma criança, mãe, procura você se imaginar como adulta, você passando por alguém que te rejeita, uma amiga que te rejeita, um marido que te rejeita, um chefe que te rejeita. Como que você se sente? Você se sente, coloca só em 2 palavras, você se sente bem ou se sente mal? A resposta, óbvia, eu me sinto mal. Então, aquele bebê que está sendo rejeitado, ele se sente mal. O que é esse mal? Aí tem vários sentimentos que eu tenho que explorar. Eu sei que ali tem medo, eu sei que ali tem tristeza e eu sei que ali tem raiva, que são sentimentos básicos em todo ser humano, como é a alegria, como é o nojo, como é o amor, são sentimentos. Então, é uma agressão oculta, por exemplo, a moça que engravidou e não estava esperando. Às vezes até estava casada, a mãe já é casada, tal, mas agora eu engravidei, eu esperava engravidar mais para frente, agora eu vou ter que deixar o meu trabalho, eu vou ter que parar minha faculdade, eu não vou poder mudar de emprego na outra empresa porque eles não vão me contratar, já estava tudo certo. Ou seja, ela está tendo vários sentimentos e isso está afetando o emocional dela. E ao afetar o emocional da mãe, afeta o emocional da criança. Começa a se criar naquele bebê que está sendo gerado uma série de sentimentos. Então, por que eu chamo de agressão oculta? Por que eu procuro ensinar você, mãe, a criar o seu filho, a ter obediência dele sem usar agressividade? Porque eu falo de sentimentos, e sentimentos são coisas que ninguém tem controle. Sentimentos, eles apenas acontecem porque a gente vive várias situações. Então, a mãe, por exemplo, ela não tem controle sobre um sentimento de tristeza, porque o namorado não casou com ela, ela não tem controle sobre o medo que ela sente, porque ela sabe que o pai não vai aceitar essa gravidez dela. Ela consegue controlar talvez os comportamentos dela, mas o sentimento não. E na criança que está sendo gerada, esse sentimento começa a ser criado e começa a se tornar aquilo que a criança vai ser depois que ela nascer. A vida do seu filho não começa depois que ela nasce, a vida do seu filho começa desde a concepção. Então, uma agressão oculta. Pensa numa mãe, numa moça que está num relacionamento em que o marido bebe, que o marido xinga, que o marido bate, que o marido maltrata. E ela tem uma relação sexual e engravida. Eu pergunto, você se sente feliz se tivesse um marido assim? Você se sentiria desejada tendo um marido assim? Você se sentiria amada tendo um marido assim? Você teria vontade de ter uma relação sexual com um marido que te trata assim?
A resposta, eu sei que é óbvia, é não. Só que aí, de repente, você foi obrigada, porque você, né, vem de uma cultura que tem que submeter ao marido. Eu tive a relação porque senão ele ia me bater, eu tive a relação porque ele estava bêbado, sei lá qual é o motivo. Imagina a concepção acontecendo com um cara que ofende, que desrespeita, que xinga, que bebe. A própria concepção já vem carregada de rejeição. E aí gera uma criança. É uma agressão oculta. Eu sei que você não teve intenção, você, mãe, não teve culpa disso. Mas quando eu falo sobre a linguagem emocional, sobre a importância do inconsciente, é para que você comece a entender assim, então agora eu estou entendendo o comportamento do meu filho. E eu não falo isso para o seu filho ficar contra você. Eu falo isso para esclarecer, né, e você começar a entender o que gera o comportamento, o jeito de ser daquela pessoa. Então, uma agressão oculta, por que ela machuca? Porque se você é agredida de qualquer forma, você não fica, às vezes, triste, você às vezes não fica com raiva, você às vezes não fica com medo. Isso são sentimentos. Então, como pai, como mãe, você tem a obrigação de ser melhor a cada dia. Agora, se você se prende, meu jeito de ser educado foi assim, você está presa em algo que é antiquado. Existem formas não agressivas de você educar seu filho. E o que acontece? Como pai e como mãe, você também vai fazer o seu filho sentir todos os sentimentos, e isso é importante para o equilíbrio emocional dele. Não estou dizendo que você deva propositadamente bater no seu filho ou fazê-lo sentir raiva ou medo ou tristeza. Não, mas na relação com os pais, é natural que a criança sinta medo, é natural que a criança sinta raiva, é natural que a criança fique triste. Por quê? Porque você, como pai e mãe, tem que colocar regras. Você, como mãe, tem que dizer não. Você, como pai e mãe, tem que colocar as consequências. Você fez isso, a consequência é essa. Só que o que acontece é que quando você não usa de agressividade, todos esses sentimentos, eles ficam muito amenizados por algo muito maior, por um sentimento muito maior, que é o amor que você tem. Por isso é que eu falei para as mães e pais que mandam mensagem, olha, meu pai foi agressivo, minha mãe foi agressiva, mas eu amo, sinto gratidão pelo meu pai. Cara, parabéns, eu acho fantástico isso. Mas não é a maioria. Eu falei na última live e quero reforçar nessa live. Se você tiver oportunidade, tiver um jeito de conversar com pessoas que estão, né, lá no presídio, o que você vai ver? São lares desestruturados, pais agressivos, abandono. Então quer dizer que todo mundo que teve pai agressivo vira bandido? Não. Quer dizer que todo mundo que teve pai agressivo virou gente do bem? Não. Porque pessoas são diferentes. Eu comecei a live falando que gêmeos idênticos, eles são diferentes. Eles são idênticos visualmente falando, mas eles têm um jeito de pensar diferente, eles têm um sentimento, cada um deles diferente, e eles vivem a mesma gestação, a mesma história, mas cada um tem uma percepção que não cabe nessa live eu falar sobre isso, porque eu tenho que entrar em várias teorias para você conseguir entender por que cada um carrega uma experiência diferente. E esse é um erro muito comum, também é uma agressão oculta, né, que não é intencional. Por exemplo, você criar os filhos do mesmo jeito. Um filho é diferente do outro, um filho tem necessidade diferente do outro. Quando você usa o mesmo jeito, você não está respeitando o jeito, a necessidade daquele filho. É uma agressão, por quê? Porque você não está conseguindo entender. Quando você, mãe, não é entendida, quando você quer que alguém te compreenda e essa pessoa não te entende, não te compreende, você se sente bem ou se sente mal? A mesma coisa acontece com seu filho. Se você quer criar do mesmo jeito, você não está entendendo qual é a necessidade de cada um. Então muitas mães falam assim para mim, mas então agora tem que fazer um curso, tem que ser psicólogo. Sim, você mãe e você pai são os melhores psicólogos para o seu filho. Não que você tenha que estudar psicologia, mas, por exemplo, se você nunca fez uma terapia, você não tem nem consciência de problemas que você tem. Você não tem consciência dos traumas que você tem. Uma pessoa, para me dizer que ela não tem traumas, ela tem que ter feito terapia uma vida inteira. E mesmo assim eu sei que ela não vai resolver todos os traumas dela. Então, quando você, mãe, pai,
entendem esse lado do emocional, você vai entender que sim, naturalmente o seu filho, no convívio com você, ele vai sentir medo, vai sentir raiva, vai sentir tristeza, vai sentir amor, vai sentir alegria, e tudo isso são sentimentos importantes para que na vida futura ele saiba lidar com frustrações, com desafios, com insatisfações. Agora, se você usa de agressividade para ter educação do seu filho, isso é um desserviço para o emocional dele. Você pode fazer diferente. Eu comecei a falar live sobre isso. Os seus pais fizeram de tudo para que você fosse melhor do que eles. Então, estuda para ser melhor, para você ter, poder fazer um emprego melhor, ganhar mais dinheiro. Mas nenhum pai e mãe se prepara para que o filho e a filha sejam emocionalmente melhores do que eles. O que eu ensino para você, mãe, quando eu falo que você pode ter mais paciência, criar seu filho sem usar a agressividade, ter a obediência dele, mesmo assim, é que eu quero que você seja melhor para o seu filho. Da mesma forma que eu sei que tudo que você faz por eles é pensando no melhor deles. Então pense também em como emocionalmente você pode criar uma melhor base emocional para o seu filho. Então não é que você não ame, eu sempre deixo claro isso toda live, eu tenho certeza que você ama seus filhos, mas quando você usa a agressividade, eu sei que você está fazendo aquele momento, naquele momento talvez impaciente, gritando, é por amor, porque você quer o melhor para ele, mas o seu filho é uma criança, e a criança não tem essa compreensão. Quando eu trabalho há mais de 30 anos adultos, é exatamente para ajudar que esse entendimento que hoje você tem, meu pai e minha mãe fizeram melhor, mas também ajudar a perceber que você entendeu, mas como criança você não entendeu, você sentiu. A criança é emocional, a criança... a formação dela não é através da compreensão do mundo, o início é muito mais no emocional. A compreensão, o pensamento, o raciocínio, vai sendo formado depois. Cris, eu não entendi aqui a sua pergunta, tá? Você não deixa perguntas, não entendi, Cris, a sua pergunta aqui no Facebook, tá? Então, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, você obrigar seu filho a certas coisas. Não é que você não possa pedir para que ele ajude a arrumar a cama, a lavar a louça, eu acho que tudo isso é necessário, faz parte da educação. Mas obrigar o filho a fazer certas coisas, toma cuidado. Eu falo que nesses mais de 30 anos trabalhando com adultos, infelizmente, abusos sexuais são muito mais comuns do que você possa imaginar. Acontecem com muito mais frequência do que você possa imaginar. Eu sei disso por trabalhar mais de 30 anos com adultos e sempre encontrar pessoas, crianças que sofreram abuso de um adulto. E quem normalmente é um abusador? É alguém de confiança da família, é alguém muito próximo. É diferente de um estupro que acontece com um bandido na rua, tá? Então o abuso sexual acontece dentro de casa, um irmão mais velho, às vezes o próprio pai, ou o padrasto, ou o vizinho, ou o primo, o padrinho. Então quando uma criança, por exemplo, ela sempre foi na casa do tio. Dando um exemplo, mãe, presta atenção, não estou dizendo que sempre o motivo é esse, tá? Eu estou dando um exemplo. Um exemplo é para você ficar atenta e evitar cometer uma agressão oculta. A criança, então, sempre foi na casa do tio. Chega um momento, aquela criança não quer mais, ela cria resistência, chora, e aí você, entre aspas, obriga a criança. Você sempre foi, vai lá, obriga. Fica atento, porque quando a criança não quer mais ir num determinado lugar, ou não quer mais ficar com determinada pessoa, alguma coisa aconteceu. Eu não estou dizendo que essa alguma coisa é sempre o abuso, não é isso, mas pode ser um abuso. Da mesma forma, uma criança, quando ela não quer ir para a escola, você não vai ceder e fazer ela não ir para a escola. O que eu digo é, se a criança ia para a escola e de repente ela não quer mais ir para a escola e você obriga sem procurar entender o que aconteceu, isso é uma agressão oculta. E o que é procurar entender o que aconteceu? Vai lá na escola, conversa com as professoras, conversa com os diretores e procura entender, porque não é do nada que a criança deixa de querer ir para a escola. Não é do nada que a criança não quer mais ir na casa daquele tio. Talvez foi porque os primos fizeram alguma maldade, bateram. Então, que agressão é essa que você não procura entender o que aconteceu e, entre aspas, obriga a criança?
Mãe, de novo, presta atenção. Eu não estou dizendo que se seu filho não quiser ir para a escola, você vai deixar ele ficar em casa. Não. Eu estou dizendo que se seu filho não quer fazer determinada coisa, procura entender o que aconteceu. É nesse momento que talvez você poderia descobrir um abuso, que é o que eu trabalho com vários adultos que nunca contaram para ninguém. Por que não contaram? Porque o abusador, o que ele faz normalmente? Primeiro, ele é próximo, então ele tem um laço de certa confiança da criança e carinho da criança. E ele usa isso, ele vai usar, vem no colo, e na hora que está no colo começa a tocar na menina ou no menino. Então, a criança, ela não consegue entender o que está acontecendo. Elas têm umas sensações que, quando eu trabalho com adulto, é um conflito muitas vezes, porque tem um lado que às vezes parece uma sensação. Parece não, é uma sensação que às vezes é agradável, ou seja, é como se fosse um carinho. Eu já contei um exemplo para vocês aqui de uma moça que, quando eu comecei a trabalhar com ela, na primeira cena, assim, tá? Ela e uma outra prima brincando numa piscina, dessas piscinas de lona. O pai era muito agressivo, no geral, e ausente. E esse pai estava tocando na prima. A pessoa que eu estava atendendo, ela percebe aquilo e ela sente raiva. Mas sente raiva por quê? Porque o pai, entre aspas, estava dando um carinho para a prima. Ela, como adulta, ela entende que aquilo já era um abuso. Mas como criança, ela percebia um afeto, um toque de um pai que não fazia isso com ela. No outro momento que eu trabalho com ela, ela está na cama e o pai, ela é uma criança, tá? Com 5, 6 anos de idade. E o pai com o pênis passando na vagina da filha, pai mesmo, pai biológico. E ele ejacula. Só que ela fala assim, mas era uma sensação boa que eu estava sentindo. Esse é um conflito que acontece. Tem um lado dela que queria, por que eu citei o primeiro exemplo? Que ela queria a proximidade do pai, o toque que eu falo de um abraço, de um beijo, de um aconchego, de carinho. Mas naquele momento, ele estava usando o pênis dele na menina, mas tem uma confusão. A menina, ela percebe aquilo é um carinho, mas ao mesmo tempo uma coisa errada. Qual é o problema que isso gera nesse adulto? É uma adulta ansiosa, depressiva, tentativa de suicídio, relações abusivas, né, um problema com a própria dificuldade de sexualidade, não confia nos homens, e uma série de coisas. Então, todo mundo passa por isso? Não, mãe, não estou dizendo todo mundo, eu estou dando exemplos. Então, quando você obriga o seu filho a fazer algo sem procurar antes entender, tá, meu filho não quer ir para a escola, ok, você tem que fazer ele ir para a escola, mas se ele não está com resistência, o que está acontecendo? Talvez você tenha que mudar de escola, talvez você vai descobrir que tem um aluno lá maior do que ele, que está batendo nele todo dia, e a escola nunca contou para você, porque a escola tinha medo que você tomasse uma providência. Tem N situações que você tem que investigar para isso, que você tem que ir lá conversar. Se o seu filho não quer ir na casa do tio, procure entender, fica atenta. O que está acontecendo? Não estou dizendo que é um abuso, mas de repente, como eu falei, ela está com medo porque tem um cachorro lá muito bravo, porque de repente a tia bateu nela, mas não conta para você. Claro, ela vai contar para você que bateu no seu filho? Procure entender. Quando você não procura entender o que acontece com uma criança, isso é uma agressão oculta, porque ela não se sente ouvida. E o que acontece num caso de abuso é que às vezes a criança conta. Sabe o que é o pior, mãe? Às vezes a criança tem coragem de contar, porque eu falei com o abusador, ele manipula através do carinho, ele ameaça, né? Ele ameaça, olha, se você contar eu te mato, eu mato a sua mãe, eu vou matar seu pai. Ele coloca medo na criança. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira, morre, às vezes é adulto. Então os adultos que eu trabalhei foram poucos os que tiveram coragem de contar para o pai e para a mãe. E qual é a pior dor? É contar para a mãe ou para o pai e eles não acreditarem. Ah, meu tio fez isso. Ah, não fizeram nada porque ia criar um problema na família. Tem N razões. Isso é uma baita de uma agressão, de uma violência contra a criança. E imagina quando é o pai, um padrasto que faz isso. E a mãe não acredita. Ou acaba... Sabe que histórias que eu já ouvi, mãe? Da mãe fala assim, ele fez porque você provocou. Porque 12 anos, como que está provocando? 5 anos, como que está provocando? E às vezes a criança escuta isso. Isso é uma baita de uma agressão. Então, quando eu falo da linguagem emocional, de você entender o inconsciente do seu filho, da sua filha, é para que você evite ou fique atenta para evitar essas agressões ocultas. Você quer ver um outro exemplo, né, que acontece? Morreu o avô.
obrigar a criança a lá e dar um beijo na mão ou no rosto do avô ou da avó que morreu. Gente, pelo amor de Deus, né? É uma necessidade sua. Né? O morto está morto, ele não está nem aí quem está ali do lado dele beijando ou não. Aí a mãe ou o pai obriga, não é seu avô, vai lá dar um beijo nele. Essa é uma necessidade da mãe, não é da criança. A criança não tem obrigação. Qual é a sensação? Imagina você, como criança, beijando uma pessoa que você estava lá, que você brincava com ela, e de repente você está beijando uma pessoa que está gelada, dura. Então, isso é uma agressão oculta. E eu já trabalhei muitas pessoas que passaram por isso. Talvez hoje você não faça isso porque acha absurdo, mas antigamente se fazia. Era muito comum. Eu trabalhei várias e várias pessoas que foram obrigadas a dar um beijo em alguém que morreu. Qual é a necessidade para a criança? O que ela vai entender disso? O morto, como eu falei, ele está morto, ele não está nem aí, não está nem sabendo o que está acontecendo. A criança também não está entendendo o que está acontecendo. Agora, quando você obriga o seu filho a fazer isso, a sua filha a fazer isso, é uma agressão oculta. Ah, é errado beijar só, estou falando só de pessoa que morreu? Não. Olha, é preciso sim, eu sempre falo, gente, o que eu ensino aqui não é para que você, o filho desrespeitar, não, o filho tem que saber dizer obrigado, o filho tem que pedir por favor, ele tem que saber cumprimentar, tudo isso é importante, mas não é através da agressividade, porque quando você usa agressividade, você gera o sentimento de medo, e diante do medo são dois caminhos, luta ou fuga. O que é a fuga? Fuga, no caso do medo, por exemplo, de uma mãe agressiva, é que eu vou obedecer, eu vou me submeter a isso. Se você não acompanhou essa live, tem uma outra live que eu falo sobre isso, mas eu vou falar aqui muito rapidamente para você entender. Esse mecanismo de luta ou fuga existe no ser humano e em vários outros animais, mas vamos pegar no ser humano, desde o ser humano pré-histórico. O que é um ser humano pré-histórico? Um ser humano que, eu estou falando ser humano para você entender, é didático, tá? Que nem era considerado um ser humano, eram os pré-humanos, aqueles que tinham pelos no corpo todo, que andavam ainda meio curvado e que subiam em árvores, que depois começaram a viver em cavernas e aí foram perdendo os pelos. Então isso é o ser humano pré-histórico. O mecanismo de luta ou fuga existe no ser humano desde os primórdios da civilização. Então, isso está em nós até hoje. Então, mesmo um medo imaginário, você está lá no seu trabalho e, de repente, está com medo de ser mandado embora. Você não sabe se vai ser mandado embora, mas você está imaginando a situação. Você sente medo. Vai acionar o mecanismo de luta ou fuga, mesmo que não seja real esse medo que você está tendo. Então, seja real ou imaginário, se você tem um sonho, por exemplo, de um animal te perseguindo, vai ser o mesmo mecanismo acionado. Ou seja, vai disparar seu coração, você vai, talvez a boca secar, vai mudar a sua respiração, porque é natural, isso está arquivado, é algo que você tem instalado e não tem como tirar. Então, luta ou fuga por quê? Porque lá na pré-história, a gente estava andando lá no meio da mata pré-histórica, tinha predadores que eram muito mais fortes, muito mais hábeis do que nós. Então, qual que era como que a gente sobrevivia? Ou a gente corria, foge do predador, ou encara esse predador e tenta matar. Porque se você não correr, se você não enfrentar, ele vai te matar e vai te comer. A gente era comida, como qualquer outro animal era comida na época. Então esse mecanismo de luta ou fuga é isso. E é o que acontece. Como eu falei, medo é medo. Então quando você usa agressividade para ter obediência do seu filho, um dos sentimentos que você está provocando é medo. Diante do medo, luta ou fuga, é automaticamente acionado. Então, quando ele te obedece momentaneamente, você tem a obediência dele. Ele vai fazer o que você quer porque você usou agressividade. Mas nesse momento, ele sem perceber, não é consciente, não é uma escolha pensada, ele usou um mecanismo chamado fuga. Ou seja, eu não vou confrontar esse animal, esse predador. Não estou dizendo que você é animal, tá bom, mãe? Estou só fazendo uma analogia para você entender. Então, antigamente, sei lá, era um leão e ele estava com medo do leão. Hoje é a mãe, ele está com medo da mãe. E eu vou fugir dela. Eu vou fugir, vou fazer o quê? Eu vou obedecer. Eu me submeto à vontade dela. A curto prazo, você vai ter o que você quer e vai te trazer uma tranquilidade. A longo prazo, o seu filho vai arcar com as consequências disso. Qual é o mecanismo da luta? Confrontar. Então ele está lá o leão, ele vai tentar com um pedaço de pau, com uma lança, com pedra, vai tentar matar o leão. Agora é a mãe. Ele vai confrontar, então ele vai gritar, ele vai espernear, vai xingar. Não estou dizendo que você deva aceitar isso,
Mas o que acontece é que ele está aprendendo a enfrentar aquilo que dá medo nele, né? Mas ele vai se tornar um rebelde. Então, quando você conhece a linguagem emocional, você vai ter habilidade para lidar com esses sentimentos, e não quer dizer que o seu filho é melhor fugir ou lutar. É como ele vai lidar com tudo isso. Você hoje, se você tem medo de falar em público, se você tem medo e treme todo e gagueja, esquece tudo numa entrevista de emprego, se você na hora de fazer uma prova dá um branco, é um medo tomando conta de você, mecanismo de luta ou fuga, você não consegue lembrar das coisas porque você está tomada pelo emocional. Isso, então, é um problema que é chamado um trauma no adulto. Se você não consegue falar em público, isso é um trauma. Se você não consegue se controlar e raciocinar na hora de uma entrevista de emprego, isso é um trauma. Se você tem branco na hora de fazer uma prova, isso é um trauma. Se você não consegue tirar a carta de habilitação, ou tem habilitação e não consegue dirigir, isso é um trauma. Ou seja, se você conversar comigo, eu vou te mostrar onde é que começou o problema. Tá? E aí você vai entender que tem um medo que a sua criança viveu e principalmente causada pelos pais. Então, para ter a obediência do seu filho sem usar a agressividade, por que eu bato tanto e insisto tanto em te ensinar isso? Para que você consiga criar seus filhos melhores, ou seja, melhores do que você. Melhor intelectualmente, melhor financeiramente, mas mãe, por favor, pensa que você pode criar um filho também emocionalmente melhor, com mais equilíbrio. Ou seja, você vai colocar regras que precisa colocar regras, você vai fazer o seu filho se tornar uma pessoa do bem, você vai fazer o seu filho ser uma pessoa trabalhadora e correta. Tudo isso você vai ter e você não precisa da agressividade para isso. Então, a agressão oculta, quando você, por exemplo, compara seu filho com outras pessoas ou com irmãos, isso é uma agressão, né? É uma agressão oculta quando, por exemplo, sei lá, criticam porque seu filho é magro e aí você dá risada, sabe aquela risada que você, sei lá, de repente a tia, a sua irmã que você ama tanto e que você respeita, e aí fala com seu filho na sua frente, nossa, ele magrelo, parece Olivia Palito, né? Isso é uma agressão para a criança, porque está afetando a essência dele. E aí você não quer confrontar a sua irmã, porque ela é sua irmã, você respeita, aí você dá uma risadinha. Você estava no papel de proteger e não fez. Isso também é uma agressão oculta. Mãe, você vai conseguir zerar isso? Não. Erros a gente vai ter sempre. Qual é o processo de aprendizado, ser melhor, evoluir? Errar menos. O que eu ensino, quando eu falo para você ter mais paciência e ter obediência do seu filho sem usar a agressividade, é para que você erre menos. Não quer dizer que você não vai errar, mas uma agressão oculta que você pode evitar, evite. Por que você vai comparar seu filho, né? Porque um é inteligente, porque o outro lá, porque é a mesma coisa que ele faz nas redes sociais, ele se compara e acha que ele nunca vai ter aquilo, ele nunca vai ser aquilo, e ele vai sentindo cada vez menos. Então, criar bem emocionalmente o filho é saber incentivar, é saber acolher. Eu ensino, né, um método chamado Acorda, que é o acolher, é o compreender, é o reconhecer, é o direcionar e sempre reforçar o amor. Isso é essencial para que você consiga acolher o seu filho em todas as situações. Quando você não acolhe seu filho, também é uma agressão oculta. E para que você entenda o que não acolher é o seguinte: se o seu filho chega chorando porque ele está com medo de alguma situação, o que você faz? Você acolhe, você abraça, você conversa, você acalma. É uma verdade. Todo pai e toda mãe faz isso. Agora, quando o seu filho manifesta sentimentos de raiva, você não acolhe, você repreende, você sufoca, você não deixa ele... É como se você dissesse para ele, ó, isso que você está sentindo é errado. E uma coisa muito importante, mãe, eu preciso que você tenha clareza, o filho, ele não questiona a mãe e o pai. Aquilo que pai e mãe fazem e falam é uma verdade absoluta para a criança. Ele vai começar a questionar isso quando ele tiver maior, na pré-adolescência, na adolescência. Enquanto ele é criança, aquilo que você faz, aquilo que você fala, ele não questiona. Então, quando você perde a paciência para ter obediência do seu filho, quando você usa uma palavra mais dura para ter obediência do seu filho, quando você fica o tempo todo criticando, você faz errado, você não faz nada direito, engole esse choro,
Se você apanhar na rua, vai chegar em casa e vai apanhar. Você é o último que fala, é o primeiro que apanha. Palavras que você usa, o seu filho ele não vai questionar. Ele não vai entender a sua falta de paciência, a sua irritação, o seu estresse, pensando, minha mãe está errada, minha mãe está com problema. Não, ele vai começar a entender que ele está errado, que ele é o problema. E esse problema que ele está gerando isso na mãe. E às vezes a mãe e o pai, em palavras, reforçam isso. Coisas do tipo, tudo que eu faço para você, você não dá valor. Eu me mato de trabalhar e é assim que você me agradece. Olha, eu fiquei o dia inteiro na rua e você não faz nada. Você não me respeita, sabe? Então, assim, essas generalizações, esses rótulos negativos, esse ataque na essência de uma criança, isso é uma agressão oculta. Né? Deixa eu ver aqui uma pergunta no assunto da live, que os pais superaram as dores e que os filhos pequenos não conseguem entender. Então, os pais superaram as dores, eu vou entender que superaram se eles fizeram um processo de terapia. Muitos pais que me falam que não tem problema, não tem trauma, não fizeram terapia, tá, Cris? Então, o que eu falo é o seguinte... primeiro, sim, amar, reconhecer e agradecer a tudo que os pais fizeram. Eles se tornaram pessoas corretas e do bem, fantástico. Mérito dos pais, mérito principalmente da pessoa que se tornou uma pessoa do bem. Não quer dizer que isso é geral. E eu falo o seguinte, você vai querer arriscar com seu filho, o tempo não volta, tá? Então o tempo é uma coisa que só vai, não tem como você voltar. Então você vai usar o mesmo método que seus pais usaram, que funcionou com você, não é garantia que vai funcionar com seu filho. E se não funcionar com seu filho, não tem como você voltar para fazer diferente e consertar. É o que muitas mães me mandam, olha, meu filho adulto, eu comecei a live falando sobre isso. Ah, meu filho bebe, usa drogas e tal. Eu falei, bom... Veja o que aconteceu. Na gestação começou a agressão oculta. Depois que ele nasceu, você teve que criar sozinha. E eu sei que você foi dura, né? Se você teve que criar sozinha, você foi dura com ele. Tinha que ser dura. Né? Mas nesse ser dura, na melhor das suas intenções, você tem que entender qual é a dor que ficou no emocional do seu filho. Se ele está usando drogas, etc., porque ele tem uma rejeição. Então, através dos amigos, ele se sentiu acolhido. E para fazer parte do grupo, eu vou usar droga. E quando ele usa droga, ameniza a dor emocional. Então, se não trabalhar essa dor emocional, com terapia, com uma internação, essa mãe falou que já fez. Ok, fez isso, mas a mãe às vezes não percebe o que ela pode fazer pelo filho, e fazer não é dar tudo para ele, é saber dizer não, mas com amor, saber mesmo com adulto, você tem que restabelecer uma ponte, um canal de comunicação com o filho adulto. Então eu posso em algum momento até fazer uma live para orientar um pouco aí os pais e mães de filhos que já são adultos, porque o problema da dificuldade na relação com o filho adulto começou na infância. É esse exemplo que eu estou dando. A mãe, a princípio, me disse, eu fiz de tudo por ele. Não fez. Eu sei que você fez de tudo, mas alguma coisa você fez que não foi legal. E aí, quando ela me contou que eu falei da gestação, sim, a gestação que não foi esperada. E aí todo o processo, ela não estudou para educar o filho, então educou como ela aprendeu, na dureza. E na dureza, se a criança já vem desde a concepção, desde a gestação, com sentimento de rejeição, cada vez que a mãe dava uma bronca, sem saber lidar no diálogo e no acesso ao emocional, só reforçou a rejeição. Não quer dizer que essa mãe não devia dizer não, assim ela tinha que dizer não, mas se ela soubesse o que eu ensino, ela teria dito não para a criança e essa criança sentiria essa conexão de afeto. Por que ela não consegue agora conversar com o filho? Porque tudo que ela faz e fala vai acionar uma dor que ele não tem consciência, está enterrada no inconsciente dele. Por isso é tão importante a linguagem emocional e é por isso que eu falo do inconsciente, por isso que eu tenho as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil. Ele já é um adulto. Para trabalhar o inconsciente desse adulto, e precisa trabalhar para que ele consiga ouvir, né? Não é ouvir com o ouvido, ouvir no emocional, na essência do ser dele. Essa mãe tem que trabalhar essa dor que está na criança dele, que começou na gestação dele. E várias outras situações que com certeza aconteceram na infância. O pai não ficou junto. Ele tem um abandono aí. Onde começou o abandono desse jovem?
Não começou nele, começou na mãe que foi abandonada. O cara engravidou a menina e foi embora. Então, a dor de abandono que ele tem, porque esse pai também abandonou, começa pelo abandono que a mãe dele sentiu grávida dele. É isso que você precisa entender, mãe. Agressões ocultas, elas acontecem desde a gestação. Agressões ocultas acontecem quando você não consegue entender a necessidade emocional específica daquela criança. Uma agressão oculta acontece quando você acha que para ter obediência, ter respeito, para ser respeitada como mãe, você tem que ser agressiva. Se essa é a forma que você escolheu para criar seu filho, ok. Mas dependendo da agressividade que você usar, sim, vai ter consequências, hoje consequências estabelecidas por lei. A lei não veio para interferir na sua educação. A lei veio para inibir excessos que aconteciam. Eu dei vários exemplos, vou voltar de novo. Então, antigamente, talvez da sua época, você ouviu ou passou por isso. As professoras batiam com régua, colocava de joelho no milho, colocava chapéu de burro, ok? Isso acontecia. Hoje, você aceitaria isso acontecer com seu filho? Não. Você ia chamar a polícia, você ia colocar no noticiário, você ia arrumar maior confusão, com razão. Só que você acha que você ser agressiva com seu filho, tá tudo bem porque você é mãe. Da mesma forma, não é uma coisa saudável. Não é saudável, por isso que a lei existe, para que tente preservar a saúde, a integridade da criança. Se você pensa, a lei existe para atrapalhar, então por que existe a Lei Maria da Penha? Porque antigamente, ainda hoje acontece, tem homens que acham que podem bater na esposa, que pode maltratar, pode até matar. Se não fosse a Lei Maria da Penha, isso continuaria acontecendo sem que houvesse consequência alguma. A pessoa ia fazer isso, ia sair daquele casamento, ia fazer isso com outra mulher, com outra mulher. Hoje em dia, ele vai às da lei. Antigamente, isso já acontecia? Acontecia. Acontecia e não acontecia nada com o agressor. É isso que você tem que entender. Um agressor sexual, antigamente não acontecia nada. Hoje ele vai para a cadeia, graças a Deus, porque existe a lei. Então não julgue a lei como uma coisa que vai atrapalhar você educar. Ninguém está querendo atrapalhar. Os meus vídeos não estão aqui para atrapalhar você na relação com seu filho. Muito pelo contrário. O que eu tenho feito nesses mais de 30 anos, que se tornou minha missão, que é orientar as mães como ter a obediência dos filhos sem usar a agressividade, é por ter mais de 30 anos trabalhando adultos e entender as dores desses adultos e ajudar esses adultos a lidarem com essa dor que eles carregam lá da infância deles, para que eles sejam mais saudáveis em todos os aspectos da vida. Saudável não é só ter uma saúde, eu respiro normal, ando normal. Saudável, principalmente emocionalmente falando. É o que eu falei. Você como mãe quer o melhor para o seu filho. Então, para isso que você quer que ele estude na melhor escola, faça os melhores cursos. Mas você deveria ter dentro do seu portfólio, dentro daquilo que você quer de melhor para o seu filho, que ele emocionalmente também cresça e seja melhor. Isso as pessoas não dão valor. E esse emocional afeta sim o casamento, afeta sim o ganho de dinheiro, afeta sim, inclusive, com dores, então doenças crônicas, a pessoa tem uma dor aqui e ali, e ela não sabe que isso tem uma causa emocional. Eu sei, porque eu estudei, e eu sei, porque há mais de 30 anos eu pego um adulto e falo assim, não, eu não tenho trauma, só tenho uma dor de cabeça que não passa, né? Então tá bom, isso é um trauma, eu vou descobrir onde é que está o trauma disso. Não, eu não tenho trauma, eu só tenho uma úlcera, tá bom, eu vou descobrir que tem um trauma aí. Não, eu não tenho trauma, eu só sou ansioso. Vamos lá, vamos resolver essa ansiedade, é um trauma que você tem. Não, eu não tenho trauma, eu só não consigo dirigir. Então vamos resolver, né? Outro dia atendi uma mãe que é isso, né? Não podia entrar no elevador, não podia ficar presa no trânsito. Esse era só um problema. Isso é um trauma. Quando eu fui trabalhar a história dela, tem a questão gestacional. Eu trabalhei uma questão da gestação. Eu trabalhei um momento em que ela ficou realmente presa num carro. Então, assim, os adultos que vêm até o meu trabalho, a princípio eles não têm traumas. O que acontece é que eles têm alguma coisa que eles querem melhorar, que eles estão com dificuldade. Então, quando você olha para a sua vida, olha para a sua infância, procura sempre pensar o seguinte, se seu chefe vamos pensar num chefe, trabalho, ou num professor, né, que vai te ensinar.
Um professor ou um chefe que vai te orientar ou te ensinar ou te cobrar com agressividade, gritando, batendo. Primeiro que se um chefe hoje gritar e bater em você, você vai colocar ele na justiça também. Ainda bem porque a lei permite isso, porque isso sempre aconteceu, mas agora tem a lei que coíbe isso, ou seja, inibe que isso aconteça. Então, você tem um chefe, vamos supor que ele grita e bata em você, ou um chefe que dialoga com você, que procura te entender. Qual que você vai ter mais um sentimento melhor para trabalhar? Com qual chefe? Pensa nisso, né? Com qual chefe você vai falar que você respeita? Aquele que grita e bate em você ou aquele que conversa, dialoga e te entende? Que você vai falar assim, esse chefe eu respeito. Então a mesma coisa acontece com o seu filho. Então quando você fala de respeito, sim, você vai ter o respeito se você usar agressividade. Você vai entender como respeito, mas ele vai estar te obedecendo muito mais por medo. Agora, se você consegue conversar, dialogar, direcionar, ou seja, lembra do acorda? Você sabe acolher, você sabe compreender, você sabe reconhecer, você sabe direcionar, você sabe reforçar o amor, né? Você vai estar tendo o mesmo resultado com seu filho, ou seja, obediência, respeito, alguém do bem, alguém correto, alguém honesto, sem a necessidade de usar agressividade, né? Então, uma mãe está falando aqui, foi criada com violência e luta para não fazer a mesma coisa com o filho. O que acontece, mãe que mandou essa pergunta, é o seguinte: você se esforça e você consegue se controlar na maior parte do tempo. Mas se você perceber, em alguns momentos, você tem uma reação exagerada em relação ao comportamento dos filhos. Ou seja, por mais que você se comprometeu a não ser violenta como foram com você, você se torna violenta da mesma forma. Talvez não na mesma frequência, talvez não na mesma intensidade, mas você se torna agressiva, né? Ou seja, você não consegue controlar o comportamento que você tem diante de um certo desobediência ou de uma birra de um filho, né? Então, quando você fala isso, eu fui criada com violência e luta para não tratar os iguais, perfeito. Por quê? Porque você quer ser uma mãe melhor. Mas como que você quer ser uma mãe melhor se você não olha para o seu próprio emocional? Se você não busca ajuda para lidar com a dor dessa sua criança que foi tratada com violência? Você vai reproduzir no seu filho, guarda o que eu estou falando. Eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando de mais de 30 anos trabalhando com adultos. Talvez em muito menos intensidade, talvez com muito menos frequência, você vai provocar no seu filho a mesma dor. A dor que você não curou em você, você vai machucar seu filho. Essa é uma agressão oculta. E por que você não curou a sua dor? Porque você não buscou ajuda para isso. Porque você acha que está tudo bem. Porque você acha que está vivendo bem a sua vida. Então, buscar uma ajuda de um terapeuta deveria ser obrigatório para todo ser humano, inclusive para a criança. Se você buscasse a ajuda de um psicólogo, você teria muito mais habilidade e compreensão para entender o seu filho, para criar o seu filho. Os vídeos que eu passo aqui para você, o curso TRI, é exatamente para que você consiga colocar no seu dia a dia práticas que vão te ajudar a trabalhar o inconsciente do seu filho e ter a obediência dele sem que você use agressividade, sem que você tenha que passar anos estudando, porque anos estudando eu estudei, anos de prática eu tenho, né? Então, se você buscasse ajuda, se você levar seu filho para terapia, você teria uma relação muito mais tranquila, muito mais saudável, muito menos estressante. Dentro do TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, eu ajudo você nesse processo para que você use no dia a dia, ou seja, você vai trabalhar o seu emocional, você vai ter o seu equilíbrio para conseguir ter esse equilíbrio também na educação do seu filho. Você se torna melhor para que o seu filho cresça e lá na frente ele seja melhor do que você. Lembrando, você quer que ele seja melhor financeiramente? Você quer que ele seja melhor intelectualmente? Você quer que ele tenha um casamento melhor talvez do que o seu? Mas se você não cuida do emocional, que é o principal, que mãe, pai, pensa numa coisa. Você estudar, trabalhar, ganhar muito dinheiro, todo pai quer isso e está perfeito. Seu filho vai morrer. O que ele vai levar? Você não vai levar nada do que o dinheiro vai comprar. O que a gente leva de verdade? Aquilo que a gente conseguiu ser melhor emocionalmente. É isso que você tem que entender. E não é que eu sou contra, lógico que eu quero que todo mundo aqui, assim como eu luto para, né, que meus filhos tenham mais dinheiro, ganhem mais, eu quero ganhar mais também. Todo mundo quer isso.
mas você sabe tanto quanto eu que quando morrer a gente não vai levar isso. Qual vai ser a satisfação nossa no final da vida? Saber que a gente comprou um monte de coisa? Que a gente fez um monte de viagem? Ou saber que nós mudamos esse emocional? E eu falei numa live, quando você vai atrás de comprar coisas, viajar, é porque você quer sentir coisas. Você quer sentir paz, você quer sentir alegria, você quer sentir que você é capaz, que você realizou. Então a gente está vivendo a nossa vida em busca de sentimentos. Então, se você quer o melhor para o seu filho, mas só pensa assim, então ele tem que estudar para ter a melhor profissão, para ganhar mais dinheiro, mas não pensa no emocional, de verdade, está faltando uma coisa que é essencial na vida de todo adulto. E quando se fala dessa geração cheia de mimimi que vocês falam, qual é o problema? O problema deles não é surra, é problema emocional, é problema que eles estão sim precisando de mais acolhimento, de mais entendimento, porque a demanda do mundo de hoje é muito maior do que era antigamente. Né? Como eu falei, o desafio é maior, a comparação é maior, né? A luta para você conseguir se destacar é maior, a luta para você conseguir um emprego melhor também é muito mais concorrido. Né? São quantos, eu já não tenho nem ideia de quantos bilhões de seres humanos na Terra, todo mundo tendo que ganhar, né, ter o seu ganha-pão. Aí a criança, como eu falei no começo da live, vê assim, fulano tá ganhando dinheiro aí só fazendo vídeo. E aí ele se sente nada. Mas de onde vem esse sentimento de nada? De onde vem o sentimento de inferioridade? Muitas vezes das agressões ocultas que você, mãe, por não conhecer, faz com seu filho. Por você não conhecer a linguagem emocional, por você não conhecer como funciona o inconsciente, você acaba agredindo. Não é só a agressão explícita, mas essas agressões ocultas. Se você quiser assistir, são 2 aulas que eu gravei, chama Masterclass, né? São aulas. É só você entrar aí no Instagram, no Facebook também tem, mas se tiver dificuldade no Facebook, vai no Instagram, na bio, né? Naquela parte lá em cima do Instagram, né? Que tem um monte de inscrito lá, tem um link, é só você clicar, vai abrir lá para você um grupo de WhatsApp, tem um link para você entrar. Né, você não paga nada para entrar no grupo, você não paga nada para assistir essas 2 aulas que eu falei especificamente sobre agressões ocultas. Nessa live de hoje eu falei sobre outros tipos de agressões ocultas que acontecem desde a gestação. Então você pode assistir essas aulas, é só entrar, para quem não sabe, bio no Instagram, fica lá em cima, né? Logo depois da foto ali, tem um monte de inscrito, ali chama bio. Lá tem um link, é só você colocar o cursor, o mouse lá, que ele abre o link, você entra no grupo de WhatsApp para ser avisado das lives que eu faço toda terça e quinta, às 19h59, tanto aqui no meu Instagram quanto no Facebook. Então você pode assistir às lives, você vai ser avisado das lives. Nesse grupo de WhatsApp você recebe as lives que você perdeu, então você vai poder acompanhar. Então é gratuito, você pode entrar no grupo gratuitamente, você pode também entrar gratuitamente para assistir às masterclass, as aulas que eu falo sobre agressões ocultas. Tá? Então é só você entrar. Você que está aí no Facebook, pode entrar também no meu Instagram, @yoshiokadomoto, para você ter acesso às informações, tem vários vídeos. Então, assim, é legal você assistir as outras lives, porque cada uma eu vou trazendo um tema, eu estou aqui aberto para responder, boa noite, meu filho, a gente faz tratamento com psicólogo, mas a mãe precisava também, ela não aceita depressão, é frescura. Pois é, depressão não é frescura, né? Muitas vezes precisa, inclusive, do medicamento para trazer o equilíbrio, um medicamento orientado por um psiquiatra, diagnóstico de depressão feito por um psicólogo, né? Então, você está falando que você e seu filho fazem tratamento com psicólogo. Sua mãe precisa, mas ela não aceita. Se ela não aceita, não tem como obrigar. O que você pode fazer? É tentar uma ponte de comunicação, de novo, relação de adultos. Com adulto é um outro jeito de lidar. Com adulto tem que ter muito mais flexibilidade. Com adulto você tem que ter muito mais habilidade para alcançar o coração, quebrar as resistências, superar as defesas. Quanto mais a pessoa amadurece ou envelhece, mais resistente, é como uma casca que vai ficando cada vez mais dura, né? Um calo que vai ficando cada vez mais grosso. Então, sim, é mais desafiador para um adulto, é mais desafiador para um jovem. Então, muitas mães e pais mandam perguntas aí sobre, né, adultos, filhos adultos e filhos mais, né, que passou da idade da infância, é mais desafiador. É possível, é. E o que eu falo, eu estou dizendo que é fácil? Não, mas no mundo que está hoje, pai e mãe que não busca conhecer sobre a linguagem emocional, não procura entender sobre o inconsciente, você está muito defasado para criar um filho para lidar com o mundo, que lá na frente vai ser muito mais desafiador do que é hoje, que é muito mais desafiador do que há 30 anos atrás, do que há 100 anos atrás.
Então, pai e mãe, eu nunca falei que é fácil, é desafiador. Mas se você não busca conhecimento e está usando um método que seus pais usaram com você, você está tentando, sei lá, vamos colocar uma analogia, cozinhar, não num fogão a gás de 6 bocas, mas numa fogueirinha com um pedaço de pau no meio do mato. É muito desafiador. Então, sim, é desafiador, e para isso que você tem que buscar conhecimento, buscar mudar, buscar melhorar, buscar entender. Os vídeos que eu faço têm essa finalidade. Então, se você gosta do conteúdo, compartilha aí com outras mães, compartilha com outros pais, compartilha com os pais das crianças que convivem com seus filhos, porque se os pais também aprenderem isso, os filhos vão mudar, então o meio onde seu filho vive também se torna um meio melhor, né? Lá na escola que ele frequenta, passa lá para a professora dele, passa para os pais que são, né, pais dos colegas do seu filho. Por quê? Porque quanto mais pessoas souberem souberem lidar melhor, né, com os próprios filhos, então esses filhos vão ser pessoas em volta do seu filho, pessoas melhores, tá? Então, por favor, se você gosta do conteúdo, compartilha na escola, compartilha com outras mães, compartilha com os parentes, né, porque seu filho convive com primo, né, com tio. Então, para que as pessoas comecem a ter um pouco mais de consciência dessas agressões ocultas, para que eles comecem a entender os cuidados que são importantes com a criança e entenderem que não é necessário a agressividade para ter obediência do filho. Você pode ter obediência do seu filho sem usar agressividade, sem se estressar, sem perder a paciência. Então, entra no link que está na bio do Instagram, na bio do Facebook. Se você não consegue acessar aí no Facebook, vai lá no Instagram, @yoshikadomoto. Entra lá, é só você clicar naquela parte em cima do Instagram, onde tem a foto, tem um monte de coisa escrita ali. Você vai achar o link, é só clicar, vai abrir, né, uma outra página para você, e é só você colocar se você quer participar do grupo de WhatsApp, você não paga nada, e você pode também assistir a essas aulas, que são 2 aulas falando sobre agressões ocultas, que foi o tema que eu falei na live de hoje. Pessoal, espero que tenha sido útil para você. Essa live é a última que eu faço antes do Natal. Então, para você, mãe e pai aí do Facebook, você, mãe e pai aqui do Instagram, agradeço imensamente você participar, você mandar perguntas, e desejo um Natal que seja comemorado não só na troca de presentes e comer um monte de coisa gostosa, mas que seja comemorado com amor, ou seja, o melhor presente que você pode dar para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para sua irmã, para os seus filhos, é exatamente esse momento do aconchego, esse momento de um abraço, um beijo, um olhar nos olhos, e ajudar a pessoa a perceber o quanto ela é importante, o quanto de valor ela tem, o quanto ela significa na sua vida. Esse é o maior presente que você pode dar, além dos outros que você talvez tenha comprado. Então lembra que o ser humano, ele precisa do relacionamento, o ser humano, ele precisa de reconhecimento, o ser humano, ele precisa sentir que ele é amado, ele é aceito, ele é bem-vindo, independente de ele fazer algo por você, independente de ele tirar boas notas, independente de ele ser bonzinho, porque às vezes você quer criar um filho bonzinho. O que é ser bonzinho? Você tem que explicar. Ser bonzinho é fazer tudo que os outros querem, então ele vai passar a vida fazendo tudo que os outros querem e nunca vai fazer o que é importante para ele. Então, que nesse Natal, né, Deus esteja presente aí na vida de todos vocês, abençoando, mas que principalmente você consiga dar para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que você ama, o seu melhor. E ajudar essas pessoas que estão à sua volta a enxergarem o melhor que eles têm dentro delas. Então chega de criticar, chega de apontar defeito, chega de querer corrigir, xingando, criticando. Elogia, reconheça, mostre o que a pessoa tem de melhor. Faça a pessoa que está do seu lado sentir o valor que ela tem. Faça o seu filho sentir o valor que ele tem, independente dele tirar boas notas ou dele ter passado de ano. Claro, você tem que exigir sim, você tem que colocar regras e consequências, mas principalmente coloque amor, coloque coração, mas faça com a pessoa sentir isso. Às vezes só falar a pessoa não sente, às vezes é preciso muito mais a sua presença inteira, né? A falta de atenção é uma agressão oculta também, né? Você falar, depois eu brinco com você e não cumpri, ou você conversar com seu filho olhando para o celular, é uma agressão oculta. É uma pessoa que não te dá atenção, você não fica feliz, seu filho também não fica. Mas então, voltando aí no Natal, né, antes do Ano Novo a gente vai fazer outra live também, mas que nesse Natal você comemore muito mais essa presença de vida, essa presença de amor, né, com as pessoas que você tem aí à sua volta, e se encurta bastante e
eu falei sobre a questão religião, que meu trabalho não tem a ver com religião, mas que você possa se conectar nesse momento, né, com a fé que você tem, agradecendo muito, né, a presença divina na vida de você, porque a vida é um milagre, né? De verdade, a vida é uma coisa muito milagrosa, como ela acontece, como tudo se forma, é algo que é muito maravilhoso e tudo orquestrado, né, por essa força maior que é Deus. Então que Deus abençoe imensamente aí, não só o Natal, mas a vida de vocês como um todo, e principalmente abençoe essa relação sagrada que é a maternidade. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.